Maravilha. Muito bem, meus irmãos. A respeito desse assunto dos dons e ministérios, eu quero começar com uma pergunta. Para que serve os dons? E o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, responde essa pergunta. Olê, você tá com a Bíblia aí? Consegue ler esse texto pra gente? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, consegue? Conselho. Por favor, lê. 1 Pedro 4:10. Isso. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Maravilha. Então, gente, esse texto aí responde para que serve os dons. Os dons servem para servir as pessoas. Tá? Porque o texto diz o seguinte, ó: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Tá um pouquinho diferente da versão do Alessandro, mas está dizendo a mesma coisa. Tá? Amém, gente? Então, para que servem os dons? Para servir as pessoas. Amém, meus irmãos? Então, olha só, gente, nós precisamos ter uma vida de serviço. Nós precisamos levar uma vida de serviço ao próximo. Tá? Porque as coisas facilitam a nossa vida, mas são as pessoas que dão significado para ela. Por exemplo, um celular facilita a nossa vida, para a gente se comunicar. Um fone de ouvido facilita a nossa vida. Uma bicicleta facilita a nossa vida. Porque as coisas facilitam a nossa vida, mas são as pessoas que dão significado para ela. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que objetos. Pessoas são mais importantes do que lugares. Tá? Então, gente, reconhecendo o valor das pessoas, o que a gente faz? A gente descobre o nosso dom e serve as pessoas com o nosso dom. Tá? E aí, o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que uma vida com propósito é uma vida cheia de significado. Por quê? Porque é uma vida de serviço ao próximo. Tá? Então, quem não tem propósito na vida não serve ninguém. Vive para si mesmo. Tá? Então, gente, olha só. Se os teus sonhos só você ganha, ninguém mais ganha, não é um sonho que você tem, não é um propósito que você tem, é um egoísmo. Tá? Então, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, as pessoas precisam ganhar também. Não é só a gente. Por quê? Porque, gente, olha só. Davi venceu Golias, mas toda a nação de Israel ganhou com isso. Então, as nossas vitórias não podem beneficiar somente a nós mesmos. As nossas conquistas precisam também beneficiar as pessoas. As pessoas precisam ganhar com as coisas que a gente ganha também. Nós precisamos repartir o que conquistamos, o que temos, o que somos com as pessoas. É uma vida de serviço, é uma vida repartida com as pessoas. Tá? Então, gente, olha só, eu sei que o ser humano, ele é ingrato. Muitas vezes você investe no ser humano, ele não te dá nenhum muito obrigado. Tá? Mas olha só, quem tem o propósito de servir pessoas, não está investindo nelas esperando receber alguma coisa em troca. Então nós aprendemos uma outra coisa aqui, ó.
Nós investimos nas pessoas sem esperar nada delas. Tá? Então, gente, uma vida com propósito é uma vida de serviço ao próximo sem esperar nada em troca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma administração das minhas expectativas. Eu não posso deixar minhas expectativas aumentar muito. Eu tenho que controlar elas. Eu invisto nas pessoas, mas e se as pessoas não derem retorno? E se aquela semeadura que eu estiver fazendo não der fruto? E se aquele investimento que eu estou fazendo naquelas pessoas não der resultado? Eu vou parar de servir? Eu vou me frustrar? Vou me decepcionar? Se eu me frustrar, me decepcionar ou parar de servir, significa que eu não estava com o objetivo bem definido de servir as pessoas. Porque quando eu sirvo as pessoas, eu não estou esperando nada em troca. Tá? Então, quem serve, ele só se preocupa em fazer a sua parte de servir. Ponto. Esse aqui não deu fruto, eu passo para o próximo. Esse daqui não voltou nem para agradecer, eu vou continuar investindo nas pessoas. Porque vai cair em terra boa. Eu não sei qual é, mas vai cair em terra boa. Vai ter gente que vai agradecer. A gente não se alimenta da gratidão das pessoas, mas vai ter pessoas que vai voltar para agradecer sim. Lembra que Jesus curou 10 leprosos? Daqueles 10 leprosos que Jesus curou, lembra quantos que voltaram para agradecer? Um só. E só de ter voltado Dia 2. Só de ter voltado já é maravilhoso. Já valeu a pena a semeadura, o investimento em 10. Amém, meus irmãos? Então, olha só, para que serve os dons? Para servir as pessoas. Então, nós vamos agora entrar numa jornada de descobrir o nosso dom. Para quê? Para servir as pessoas. Tá? Todos os dons eles servem para quê? Para abençoar as pessoas. O único dom que é para consumo próprio é o dom de línguas. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Tá? Então, o dom de línguas é o único dom para consumo próprio. O resto, todos eles, é para servir pessoas. Normalmente tem confusão com esse dom de línguas. A pessoa acha que não fala, se não fala, não tem o Espírito Santo. Para que serve? Eu posso falar? Não posso. Se eu falo, tem que ser interpretado? Não tem, precisa. E tudo isso daí a gente vai esclarecer quando chegar na parte dos dons espirituais. Tá? Que nós vamos estudar as 4 listas dos dons que tem no Novo Testamento. Completa. Amém, meus irmãos? Então a primeira pergunta é: para que servem os dons? Para servir as pessoas. Tá? Então a gente vai entrar agora numa busca por descobrir o nosso dom. Para quê? Para servir as pessoas. Ponto. Amém? Diga, Ney. Márcio, igual a maioria da denominação que a gente era acostumado a ir, que fica todo mundo gritando, todo mundo tirando igual o louco lá. Então, mas isso, todo mundo fica falando em línguas ali, ninguém entende nada, e você vai na outra igreja, é a mesma coisa, isso daí também serve como você fala da gente trazer o que é tradição dentro da igreja, isso daí
Exatamente. Porque olha só, o que está faltando aí? Está faltando aquela ordem e decência que Paulo fala em 1 Coríntios 14. O que ele fala lá em 1 Coríntios 14? Ele fala que precisa de interpretação das línguas para que todos recebam edificação. Tá? Então olha só, a cidade de Corinto era uma cidade que existia na Ásia há muitos anos atrás. Agora já nem existe mais, né? Já teve 2 guerras mundiais aí, provavelmente foi destruída em alguma dessas guerras mundiais e já não existe mais, enfim. Mas a cidade de Corinto era uma cidade que existia na Ásia. E Paulo, se não me engano, ele trabalhou naquela cidade pregando o evangelho 3 anos. Nessa semeadura, ele fez discípulos e nasceu a igreja. Então era uma igreja supervisionada por Paulo. Só que esses irmãos, eles eram assim, muito fortes nos dons. Eles eram muito vivos na manifestação dos dons quando eles se reuniam. Os irmãos de Coríntios, os irmãos coríntios, né? Só que aí o que aconteceu? Eles se perdiam um pouco nessa ordem e nessa decência no uso dos dons. Então Paulo escreveu uma carta para os coríntios, e mais especificamente no capítulo 12 e no capítulo 14, ele instrui os irmãos a como organizar a manifestação dos dons nas reuniões. Porque a manifestação dos dons não é uma coisa assim que eu sou possuído, eu fico inconsciente e eu não consigo controlar. Muito pelo contrário, Paulo fala assim, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então é o profeta que controla os dons. Por isso que o texto de 1 Pedro 4 fala que a gente que tem que administrar como bons dispenseiros a graça, o dom que Deus nos deu. Então é a gente que administra. E Paulo, ele propõe ali uma ordem e uma decência. E quando ele fala a respeito do uso do dom da língua numa reunião pública, qual que é a ordem e decência que tem que ter ali? Ele fala o seguinte: precisa ter interpretação. Se estamos orando em línguas publicamente, nós precisamos buscar a Deus para que Deus dê a interpretação. Porque senão ninguém vai entender nada do que está acontecendo. Tá todo mundo junto para se edificar um ao outro, mas mesmo estando todo mundo junto, tá cada um no seu mundinho fechado, orando em línguas, edificando a si mesmo. Tem tantos dons para edificar uns aos outros, e a gente usa o único que é para consumo próprio numa reunião pública. E não usa nenhum para edificar os outros, sendo que a gente está tudo ali junto. Estamos perdendo a oportunidade de edificar uns aos outros. Então, não tem problema nenhum orar em línguas publicamente, desde que haja interpretação. Interpretação do quê? Dessas línguas. Ah, Márcio, como que é isso? Por exemplo, aqui em Agudos nós já tivemos algumas experiências com isso. Nós estávamos louvando e adorando ao Senhor com música, e houve ali um fluir de adoração, os irmãos celebrando, cantando com todo o coração. E aí, entre uma música e outra, uma irmã levantou a voz e começou a orar em línguas. E todo mundo escutou, alguns outros também começaram a orar em línguas e tal. Aí, os irmãos aqui já estão instruídos. Quando alguém levanta a voz e começa a orar em línguas, nós já também, cada um ali está buscando: Senhor, dê a nós a interpretação dessas línguas para que a gente compartilhe com toda a igreja e aí toda a igreja seja edificada. E a gente já começa a buscar já essa interpretação. E aí, uma irmã aqui, a Alexandra, ela recebeu a interpretação daquelas línguas estranhas lá. Ela foi lá, pegou o microfone e começou a interpretar. O Senhor está dizendo isso, 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 isso. E gerou assim
uma fé, uma convicção, um fortalecimento na vida da igreja precioso. Mas só que se não tivesse essa interpretação, o que ia acontecer? Ninguém ia ser edificado ali no coletivo. Cada um individualmente se edificou usando o dom de línguas. Tá? Então é muito importante, eu diria indispensável, que tenha a interpretação. Consegui explicar, Ney? Benção, meus irmãos, maravilha. Mais alguma pergunta? Diga, Ney. Então, esse pessoal que fica aí, tudo louco aí dentro das igrejas, somente fazendo o que está manifestando eles. Ô, Ney, cortou um pouco, eu não consegui entender. Fala de novo, fazendo favor. Então, esse pessoal aí que fica fazendo isso daí, eles não têm noção disso daí, então. Porque fica todo mundo gritando, você não entende nada e, né? Parece uma manada, vai um pro outro, vai um pro outro, um pro outro. Porque quando eu ia antigamente, eu falei, mas será que só eu que sou rejeitado aqui? Porque todo mundo fala que eu nada. E vira uma gritaria, mas é meio estranho, você não entende nada. Pois é. O que precisava acontecer aí numa situação dessa? Alguém precisava interpretar isso daí. Então, se eles têm a mesma intensidade para buscar o dom de línguas, para manifestar o dom de línguas publicamente, com essa mesma intensidade eles têm que buscar a Deus para interpretar essas línguas, para que as pessoas que estão ali sejam edificadas também. Então, só essa gritaria por si só, gritaria por gritaria, sem desembocar numa interpretação, só vai trazer confusão, só vai trazer esse vazio aí, né? Não vai edificar, não vai construir nada. Né? Não adianta fazer o barulho por barulho. Esse barulho não tem problema. Fez barulho? Tá, tudo bem. Mas desde que desemboque numa interpretação onde faça sentido para todos. Às vezes é pecado, às vezes ficar meio com o pé atrás, né, Márcio? Igual quando eu ia antigamente ficava com a carga. Não, de jeito nenhum. Temos que ficar. Por quê? Porque nesse mesmo texto de 1 Coríntios 14, Paulo fala que nós temos que julgar a profecia. E toda profecia deve ser julgada por 2 ou 3, não é por uma pessoa só, não. Deve ser julgada. Não o profeta, a profecia. Mas às vezes... Né? Então, o que está acontecendo ali, nós precisamos discernir, não é só assim, tá, tudo bem, é assim mesmo, e não é assim mesmo. Tá, é bíblico. Nós precisamos discernir, ok? Que às vezes a pessoa fala uma profecia que não é para acontecer na hora. Assim, a pessoa fala, você vai, sei lá, qualquer coisa, mais para frente, no futuro. Como que a gente vai julgar isso? Se é uma profecia que está de acordo com a Bíblia. Agora, se for uma profecia extra-bíblica, nós não vamos... Como que nós vamos julgar isso daí? Nós vamos pegar essa profecia e vamos colocar na prateleira. Nós não vamos abraçar ela de peito aberto e acreditar e se entregar e praticar. Calma, deixa aí na prateleira. Se é uma profecia a respeito do futuro, Deus vai trazer confirmação, Deus vai esclarecer. Deixa na prateleira. Pera aí, Lê, você escreveu alguma coisa aqui que eu não li. Deixa eu ver. Nossa, tem várias mensagens aqui. Paz, amados, bom dia. Hoje não poderei nem abrir o microfone. Estou em casa, me recuperando de uma forte pneumonia. Estou completamente sem voz. Mas desde que tenhamos uma comunhão completamente abençoada por Deus, a fim de crescermos em unidade, amor e fé. Amém, Marina. Glória a Deus.
Que o Senhor Jesus restabeleça a sua saúde. Amém. Em nome de Jesus. Uma furada e ser bem analisada. Eu profetizo, você casará com tal pessoa, só a título de exemplo. Pois é, profecia não serve para casar ninguém com ninguém. Né? A gente vai ver também os detalhes de tudo isso daí a hora que a gente chegar na parte dos dons espirituais. Né? Mas a gente vai aprender. Para que serve a profecia? Não serve para casar uma pessoa com a outra. Por exemplo, o Alessandro é solteiro. Sabe quem que vai escolher com quem que ele vai casar? Ele. Só que às vezes já acontece o que a pessoa fala, né? Aí o que eu faço? Eu pego essa profecia, essa profecia não veio de Deus, porque isso não é bíblico. Então eu jogo fora. Eu não abraço, não recebo. Eu simplesmente jogo fora, eu desprezo. Mas tô falando que às vezes acontece. Acontece muito. Acontece muito por falta de instrução, né? Não, ou os irmãos estão muito empolgados. Não, que acontece que a pessoa fala e acontece o que a pessoa falou. Aconteceu comigo. Mas só que quando não aconteceu exatamente assim com você. Ele não falou assim, você vai casar com o Márcio. Não fala de uma pessoa, não fala de um nome. Fala de uma situação que aconteceu. Que ele viu em mim. Né? Então... Contexto, situação. Não, a pessoa não. Tá? Então, profecia não serve para casar ninguém com ninguém. O Alessandro vai casar com a fulana de tal. Não. Profecia não serve para isso. Deus não deu a profecia para isso. Isso daí é o coração enganoso do homem. É o homem que olha para um solteiro e para a solteira, na cabeça dele combina, e aí ele tem tanta vontade de casar os dois que ele começa a espiritualizar a coisa. E não é assim que faz. A profecia não serve para isso. O Alessandro é solteiro. Quem vai escolher com quem ele vai casar? Ele. Não é Deus? Não. Deus não vai escolher com quem o Alessandro vai casar. Porque quem vai ter que morar com ela debaixo do mesmo teto 24 horas por dia é ele, não é Deus. Então Deus não vai escolher para ele. Tá? Então cada um escolhe. Tá? Então, a gente vai aprender também para que serve a profecia. Tá? A gente vai entrar em todos os dons, vai ver as 4 listas, quais são todos os dons, para que serve cada um deles. Então vamos chegar lá. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Gente, então olha só. Os dons servem para quê mesmo? Para servir pessoas. Tá? Então, eu gostaria que a gente pudesse explorar um pouco mais a respeito desse serviço ao próximo. Tá? Porque, olha só, gente, só tem um motivo de Deus te dar sabedoria. Sabe por que Deus te dá sabedoria? Para você ser voz de sabedoria para quem não tem sabedoria. Tá? Então, a nossa vida ela só tem sentido se ela for uma vida de serviço ao próximo. A nossa vida ela ganha significado quando a gente usa a nossa vida para dar sabor na vida dos outros. Tá? Então, a minha vida, as minhas conquistas, as pessoas precisam ganhar também com elas. Eu não posso ganhar sozinho. Tá? Eu preciso repartir aquilo que eu ganho, aquilo que eu conquisto, com as pessoas. Amém, meus irmãos? Mas Márcio, eu preciso do microfone para eu usar meu dom. Precisa nada. Não precisa. Tá? Quem tem um dom, serve pessoas aonde está. Seja no trabalho, seja na padaria, seja na escola, seja na comunhão com os irmãos, seja na fila do banco.
tá? Então quem tem dom usa onde está. Por exemplo, teve uma vez que eu entrei no banco e já era mais de 4 horas da tarde, então não tinha nenhum funcionário do banco ali. E aí tinha muita gente ali no banco tentando fazer uma fila, tentando formar uma fila para tirar dinheiro no caixa. E aí tava aquela bagunça, ninguém sabia quem que chegou primeiro, quem que não chegou, quem que era o próximo, tinha muita gente, não, tinha uma fila mal formada ali, e eu cheguei ali, por último. E olhei e percebi que as pessoas todas estavam perdidinhas ali. Aí eu olhei e falei, meu Deus, essas pessoas precisam de alguém para guiar elas. Aí, sabe o que eu fiz? Eu levantei a voz ali no banco e falei, gente, eu tô vendo que a gente tá precisando de ajuda. Ó, faz o seguinte, ó, vem aqui, ó, forma a fila aqui, ó, tá vendo a faixa aqui? Vem cá, ó, vem você aqui, vem agora você, fica atrás dele, vem você agora, fica atrás dela aqui, ó, vem e forma a fila aqui, ó, liberou um caixa ali, ó, vai lá você é o próximo, você usa com digital ou você vai colocar o cartão? Ah, é o digital. Ah, então vai ali, ó, que ali tem um caixa livre, vai lá. Agora você avança um pouquinho na fila para dar espaço lá para as outras pessoas continuar formando, vai, fica lá no fundo agora, ó, liberou outro, vai lá agora, é você. E eu comecei a organizar as pessoas ali dentro do banco, na fila do banco. Então, o que eu fiz? Eu usei o dom que Deus me deu para organizar as pessoas que estavam ali precisando de alguém que tomasse essa iniciativa e organizasse elas e guiasse elas. Porque senão ninguém ia tomar iniciativa nenhuma, eles iam ficar tudo perdido ali na fila do banco e ninguém ia fazer nada. Tá? Então pronto. Sabe o que eu fiz? Eu usei o dom que Deus me deu para eu servir as pessoas. Serviu? Foi útil? Ou se foi? Todo mundo que estava ali com o objetivo de tirar dinheiro, eles foram ali, tiraram o dinheiro de uma forma organizada, cada um na sua vez, todo mundo ganhou tempo com isso e foi embora. Amém, meus irmãos? Então, o que a gente aprende com isso? Que o dom que Deus te deu, você não precisa de um microfone e um público na sua frente para você usar seu dom. Você usa onde você estiver. Amém? Muito bem. Agora, gente, olha só. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer aqui para provocar a gente a pensar além do óbvio. Aonde Deus pode me levar com o meu dom? Até onde Deus pode me levar com o meu dom? E para responder essa pergunta, eu quero trazer aqui o exemplo de Davi. Vocês lembram de Davi, não? Quem foi Davi? Davi era o filho caçula de Jessé, que era seu pai. E aí, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e falou assim, ó, eu vim aqui ungir o rei de Israel, é um dos seus filhos. Aí o Jessé começou a passar os filhos dele lá, ó, vou te apresentar o primogênito, meu primeiro filho aqui, ó. Aí o profeta Samuel falou, não é esse aí não. Tem mais outro filho aí? Tem. Esse aqui, ó. Não, esse também não é. Tem outro? Tem também. Esse aqui, ó. Tem outro? Passou todos. Aí o Jessé falou assim, mas como? Já foi todos. Todos esses aqui são super inteligentes, bonitão, cara de galã. Tem perfil de rei. Aí o Samuel falou assim, mas você não tem nenhum outro aí não? Ah, é verdade, eu tenho o caçulinha, eu esqueci dele. Deixa eu chamar ele. Aí o Samuel falou assim, então vai lá e chama, eu não vou embora sem antes ver todos os seus filhos. Chama o caçulinha, esquecido pelo próprio pai. Rejeitado. Chama ele lá. Aí o Jessé foi lá chamar o filho que ele tinha esquecido. Que pai que esquece o filho? Aí passou o Davi. Aí o profeta Samuel falou assim, ó, é esse.
é esse aqui o rei de Israel. E ungiu o esquecido, rejeitado, caçulinha Davi. E ele foi o próximo rei de Israel. E como que ele chegou no trono? Ele tinha um dom de tocar harpa. O rei de Israel, antes de Davi, que era Saul, estava endemoniado. E ele mandou perguntar em toda a nação de Israel se tinha alguém que sabia tocar bem harpa. Aí eles começaram a fazer uma investigação. Tem um rapazinho que não tem beleza e nem formosura. Ele tem um dom. Ele tem o dom de tocar harpa. Então chama ele. E o rei de Israel, que era Saul, que foi o rei antes de Davi, contratou Davi para tocar harpa. Quando o Saul ficava endemoniado, o Davi tocava a harpa para ele ser liberto momentaneamente daqueles demônios. Foi contratado para tocar harpa. Então, o que a gente aprende? A gente aprende o seguinte: só entra em palácio quem desenvolve habilidades específicas. Gente, vocês pegaram isso? Até onde o dom pode te levar? Por exemplo, o Davi era o filho caçula esquecido. Mas porque ele tinha um dom, ele entrou no palácio. E se ele não tivesse esse dom? Não teria entrado. Peraí, Márcio, então o dom, ele abre portas? Ele abre. Ele me leva a lugares aonde o caráter não me levaria? Sim. E o caráter te dá respaldo para você ir lá longe com o dom. Então aí a gente aprende o seguinte: dom e caráter precisam crescer juntos. Diga, Fernando. A gente pode ver isso até no exemplo de José, né? E o que levou ele à frente do rei, né? Um dom. Exatamente. E olha só, aonde ele estava momentos antes dele ser governador de todo o Egito? Preso. Aí alguém que estava lá na cadeia, que foi abençoado pelo dom de José, que estava preso injustamente. Esse alguém que foi abençoado pelo dom de José, ele foi livre da cadeia. E aí ele soprou o nome de José no ouvido do faraó. Faraó, você está passando por uma circunstância, mas eu sei quem tem o dom para interpretar esse sonho que está te perturbando. Tem um cara lá na cadeia chamado José. Soprou o nome do José para o faraó. O faraó falou assim: manda o José sair da cadeia, ele está livre, eu quero ver ele. José interpretou o sonho, deu uma palavra de sabedoria, que o faraó ficou tão impactado que colocou o José como governador de todo o Egito. Olha onde o dom levou ele. Da cadeia para o trono. Então a gente aprende o quê? Que o dom, ele te leva a lugares onde o caráter não te levaria. E o caráter, ele te dá um respaldo, ele te dá retaguarda para você ir lá longe com o dom. Então, José do Egito saiu da cadeia para ser governador de todo o Egito por causa do dom que ele tinha. Davi saiu de trás lá das ovelhas, das malhadas, que era o filho esquecido do pai, para entrar dentro do palácio por causa de um dom que ele tinha. Então olha só onde o dom pode levar uma pessoa simples e comum. Eu vivi muito isso por causa da música também, a Marina está dizendo. Estive em lugares que, se não fosse pelo dom musical, eu jamais me imaginaria ali. Olha lá, ó. Não se compara com Davi, é claro, mas já estive em mansões e recebi muitas propostas, olha só, que se eu não fosse cristã,
ia estar ganhando uma fortuna lá do lado do netinho de Paula Bete Carvalho, que já morreu, e outros, olha só, mas não aceitei pelas coisas que tinham por trás. Olha só o que a Marina está compartilhando aqui com a gente. Vai vendo. Olha só aonde o dom leva uma pessoa. Você consegue reconhecer a importância do dom na nossa vida, meus irmãos? O dom te leva a lugares onde você jamais imaginou. Jamais. O dom, ele faz o improvável confundir os sábios. O dom faz os que não são confundir aqueles que são. E sabe de uma coisa? Deus tem dom para você. Nós precisamos descobrir qual é o nosso dom. Amém, meus irmãos? Espera aí que a Marina está mandando outra mensagem aqui, deixa eu ver. Uma família cuidadora de cavalos me levou para a casa deles. Me deram tudo de bom e do melhor. E queria que eu morasse lá. Olha lá, ó. Olha o dom aonde leva. Né? Então, você tem um dom e você usa esse dom para abençoar pessoas. Isso daí vai abrindo portas. Isso daí vai te levando para lugares onde você jamais imaginou. E como descobrimos os nossos dons? Como identifico eles? Nós vamos chegar lá. Mas, a princípio aqui, o que eu já... Para responder essa pergunta. Estudando as 4 listas dos dons no Novo Testamento. No Novo Testamento tem 4 listas dos dons. E nós vamos estudar elas um por um. Tá? Sim, por favor. Deixa eu ver aqui. Amanda. Então, Márcio, todos nascem com um dom, sendo filhos de legítimo ou não? Exatamente. Gente, olha só. Todas as pessoas do mundo inteiro nascem com pelo menos um dom. Mas, Márcio, os seres humanos, eles já nascem caídos em pecado. Sim. E mesmo assim nasce com pelo menos um dom? Sim. Exatamente. Pelo menos um. Tá? Para a gente discernir isso daí de uma maneira bem prática, por exemplo, você consegue ver isso nos artistas seculares, por exemplo. E quando eu quero dizer artista secular, eu estou falando assim, até aqueles caras assim, que tem a vida totalmente torta, promíscua, certo? Ímpia. Por exemplo, na época, antes de eu me converter, eu era drogado. Eu escutava muito Bob Marley, Marcelo D2, Planet Hemp. E esses caras, eles têm dom. Tanto é que eles chegaram aonde chegaram por causa do dom deles. Influenciaram centenas de milhares de milhões de pessoas. Inclusive, com o dom que os artistas têm, eles até instalam na mente das pessoas um estilo de vida. Né? Por exemplo, o Marcelo D2, ele fazia apologia às drogas. Ele influenciava as pessoas a ter um estilo de vida. Tinha uma música dele que falava assim, ó: eu canto assim porque eu fumo maconha, adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha, eu sou melhor do microfone e não dou mole pra ninguém, porque o Planet Hemp gosta da merdinha. Ó, faz 19 anos que eu me converti, a música não saiu da minha cabeça até hoje.
E ele influencia, ele instalava nas pessoas um estilo de vida. Tá? Então... Os músicos da história, de todos os tempos, compositores, sei lá, o dia inteiro a gente está assistindo influencers no Instagram, tem milhares de seguidores, né? Influencer mesmo, né? Tá, gente? Então, olha só, todas as pessoas do mundo inteiro, mesmo que elas nascem em pecado, tem um dom dentro delas. Por isso que Romanos capítulo 12 fala assim, para a gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2, fala para a gente se consagrar a Deus, apresentando a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Logo no versículos seguintes, ele fala assim, ó, porque Deus distribuiu dons, aí ele entra numa lista de dons. Que interessante, né? Ele falar a respeito da gente consagrar nossa vida a Deus e logo em seguida ele ensinar sobre os dons. Por quê? Porque consagração significa dar um destino ao teu dom. Que destino? Um destino celestial, um destino divino para o seu dom. Como? Quando eu apresento, eu consagro, eu separo a minha vida exclusivamente para Deus. Quando eu separo a minha vida exclusivamente para Deus, eu também estou dando uma exclusividade para o meu dom. Glorificar o nome do Senhor. Ao invés de usá-lo para influenciar as pessoas a usar drogas, por exemplo. Ou para organizar um crime. Ou uma comunidade do tráfico de drogas. Tá? Deixa eu ver aqui, o Fernando levantou a mão, mas acho que tem uma mensagem aqui, peraí. Muitos artistas desenvolveram os dons da igreja, mas não fizeram a escolha da Marina. Exatamente. Hoje você vê isso, né? Tem muito artista ímpio que agora está se convertendo, mas parece mais uma conversão estratégica, porque o mundo, o mercado, o nicho evangélico é lucrativo. Diga, Fernando. Esses dons que você está se referindo aos quais nós já trazemos desde o nosso nascimento, digamos assim, são os mesmos dons que nós adquirimos através do Espírito Santo? Ótima pergunta, Fernando, e a resposta é não. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, em Romanos capítulo 12, ele fala ali a respeito de 7 dons. Ele traz ali em Romanos capítulo 12, se não me engano, é do 3 até o 6, ou do 4 ao 8, alguma coisa assim. Ele fala a respeito de 7 dons. Aqueles 7 dons ali, eles não vêm a nós quando junto com o Espírito Santo. Aqueles 7 dons ali nasce dentro do ser humano, pelo menos um daqueles ali. E conforme eu vou vivendo a minha vida, eu descubro que eu tenho aquele dom. Por isso que Paulo fala que a gente tem que consagrar a nossa vida. Porque se eu não consagrar a minha vida a Deus, oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu vou crescer, eu vou descobrir o meu dom, e eu vou usar aquele dom para alguma outra coisa lá qualquer, que não é o propósito de Deus. Esses seriam os dons do Pai? Os dons do Pai, exatamente. Tá? Por exemplo, para ficar ainda mais claro, nesse texto de Romanos 12, no versículo 1 e 2, repete a passagem bíblica, por favor. Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2, ele fala para a gente consagrar a nossa vida a Deus. E aí, logo em seguida, do 3 em diante, eu acho que até o versículo 6 ou até o versículo 8, ele fala a respeito de 7 dons.
Quais são esses 7 dons? Vamos ver se eu lembro aqui. Presidir. Eu não vou falar da mesma ordem que está ali no texto, tá? Porque eu não lembro da ordem, mas são esses 7 aqui, ó. Presidir. O que significa presidir? Liderança. Profecia. Ministério, que significa serviço. Misericórdia. Dom de contribuir. Tá faltando 2 que eu não tô lembrando aqui. Romanos 12. A partir do versículo 6, ó. Profecia, ministério, que significa serviço, ensino, exortação, que significa fortalecer as pessoas, contribuição, liderança e misericórdia. São esses os 7 dons de Romanos 12. São 7 dons aí. Então, por exemplo, esses 7 dons aí, todas as pessoas do mundo inteiro têm pelo menos um deles. Por exemplo, você já viu como tem professor que não é convertido, mas quando ele abre a boca para ensinar, a classe inteira entende o que ele está falando? E tem outros professores que se esforça, fala, explica, ensina, mas parece que não acende a luz, que nem o outro professor lá que está explicando. Já percebeu isso? E eles não são convertidos. Mas por que tem professor que fala e acende a luz e tem professor que fala, ensina e parece que o povo não entende? Porque esse professor aqui tem o dom de ensino e o outro não. Só que esse professor que tem o dom de ensino, ele foi feliz na escolha dele, porque ele percebeu que ele tem o dom de ensinar e foi ser professor. Aí quando ele fala, parece que acende a luz, todo mundo entende. Mas, Márcio, ele tem o dom de ensino? Tem. Aqui, ó, tá no texto de Romanos 12. Fala a respeito do dom de ensino. Tá? Então, o que esse professor deveria fazer? Ele deveria se converter, consagrar a vida dele a Deus, para ele usar o dom de ensino para ensinar a Bíblia para as pessoas, por exemplo. Ensinar as pessoas a viver em santidade, ensinar as pessoas a ouvir o Espírito Santo, ensinar as pessoas a curar os traumas do passado, ensinar o marido a amar a esposa, ensinar a esposa a respeitar o marido. Tá? Ele poderia consagrar a vida dele e dar esse destino para o dom de ensino. Um destino bíblico para o dom de ensino dele. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Você já percebeu como aquele traficante lá do Rio de Janeiro, Fernandinho Beiramar, ele tem o dom dessa lista de Romanos 12 aqui, o dom de presidir? O que é presidir? Liderança. O Fernandinho Beiramar tem o dom de liderança? Opa, se tem! Você percebeu como ele organizou e liderou toda uma facção criminosa? E todo mundo obedece à liderança dele? Por quê? Porque tem o dom. O que faltou para ele? Consagrar o dom dele a Deus, para dar um destino bíblico para o dom dele. Só que ele nasceu com esse dom e ele não tem o Espírito Santo. Tá? É por isso que Paulo fala para a gente, primeiro em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, primeiramente, a gente consagra a nossa vida ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável. Aí eu vou partir para a jornada de descobrir o meu dom. Por quê? Porque consagração é dar um destino bíblico para o seu dom. Tá? Quando eu dou um destino bíblico para o meu dom, eu não vou usar o meu dom para traficar drogas, eu não vou usar o meu dom para traficar mulheres, eu não vou usar o meu dom para roubar um banco, para organizar um assalto ao banco. Eu não vou usar o meu dom
para influenciar as pessoas a usarem drogas. Eu vou usar o meu dom para servir as pessoas. Amém, gente? Agora, os dons espirituais que está na lista de 1 Coríntios capítulo 12 são 9 dons. Aqueles dons lá, eu só consigo usar eles se o Espírito Santo estiver dentro de mim. Porque lá ele fala assim, ó, que a manifestação do Espírito Santo visa um fim proveitoso. Aí ele fala que pelo Espírito Santo é dado aqueles 9 dons lá. Aí ele entra na lista lá. Dom de discernimento de espírito, dom de profecia, dom de palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento, dom da fé, dom de curar, operações de milagres, línguas e interpretação de línguas. Está aí os 9 dons espirituais da lista de 1 Coríntios capítulo 12. Que quando o Espírito Santo entra dentro de mim, ele entra com aqueles 9 dons. E aí eu treino esses dons para eu usar eles. É claro que eu vou acabar treinando mais um dom do que o outro, mas todos eles estão dentro de mim porque o Espírito Santo está dentro de mim. Então a gente fala errado. Ah, fulano tem o dom de curar. Não, ele não tem o dom de curar. Ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta esse dom de curar. Assim como pode manifestar na mesma pessoa a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento e a operação de milagres e o discernimento de espírito. Depende. De repente você se interessou mais para treinar o dom de curar do que treinar o dom de palavra de sabedoria. Mas os 9 dons do Espírito Santo estão dentro de você. Você tem a possibilidade de manifestar qualquer um deles. Agora, a lista de Romanos 12, ali não. Ali você nasceu com pelo menos um deles. E se você não tiver o dom, pode ser que tenha alguém que tenha vários. Nasceu descobrindo, você vai vivendo a vida e vai descobrindo. Por exemplo, eu peguei um conteúdo para ensinar, aí eu ensinei, as pessoas entenderam, parece que acendeu a luz para elas quando eu ensinei. Opa, eu suspeito fortemente que eu tenho o dom de ensino. Aí eu pego para liderar as pessoas para fazer uma excursão para a praia. E a minha liderança todo mundo correspondeu, todo mundo sabia qual que era a sua função e deu super certo. Opa, descobri outro dom, tenho 2. O de presidir e o de ensinar. Aí, então a gente vai vivendo a vida e vai descobrindo. Tá? Por exemplo, você já viu que é impressionante como tem alguns milionários que tem o dom de contribuição, mas tem outros milionários que não têm? É impressionante como o Cristiano Ronaldo contribui com as pessoas. Já percebeu? Dá uma olhada, dá uma pesquisada para você ver como o Cristiano Ronaldo contribui com entidades carentes, com os amigos dele, com não sei o que. Ele contribui, dá, oferta. Tem outros jogadores de futebol que é milionário que não contribui. Eu acho que o Neymar é um que não contribui com nada. Me parece. Hã? Esse é brasileiro nato, não divide nada com ninguém. Vai vendo. Ele tá falando que ele tem um instituto. Ah, o Neymar tem um instituto, Lê? Ah, então, olha lá. Instituto Neymar, tá? Mas aí, se a gente for pegar aí outros milionários, por exemplo, eu sei um que não contribui com ninguém, é multimilionário. O Zac, ele é cantor de uma banda chamada Rage Against the Machine. Ele é multimilionário. Se não me engano, eu vi aí esses dias que a fortuna dele está avaliada em 6 bilhões, me parece. Ele não contribui com nada com ninguém, pega tudo para ele.
tá? E ainda... Hã? Os caras do YouTube contribuem bem pra caramba. Que? Com a parte. Os caras do YouTube contribuem bem pra caramba com a parte de crianças órfãs, guerra, Olha lá. com parte da natureza, eles contribuem muito. Chega a fechar a turnê só pra contribuição, cara, pro mundo inteiro. E é o show mais caro do mundo, os caras. Né? Eu acho que é 3. Eu acho que no Brasil, eu acho que chega a beirar uns 4, 3 milhões. Né? Então, você percebe que os dons da lista de Romanos capítulo 12, que são 7 dons, as pessoas nascem com eles. E crescem, não se consagram a Deus, não se convertem, não experimentam o novo nascimento, mas o dom está ali dentro. E eles começam a usar. Tá? Agora, a lista dos 9 dons que está em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons do Espírito Santo, aí a gente só consegue usar eles, manifestar eles, se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Amém, meus irmãos? Mas olha só, a gente vai entrar nas 4 listas, tá? Dos dons no Novo Testamento. Eu já vou até adiantar aqui, mas a gente vai entrar. Eu tenho um materialzinho que eu vou compartilhar a tela para a gente visualizar as 4 listas, tá? A partir da semana que vem a gente entra mais profundamente nisso. Mas agora eu só vou dar uma palhinha aqui, tá? As 4 listas do Novo Testamento são encargos, dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito. Tá? Mas a gente vai aprender o que é encargo, por que dons do Pai, por que dons do Filho, por que dons do Espírito, quais são esses dons, para que serve, como é que faz para descobrir, como é que eu uso, quais são eles, o que são eles. A gente vai entrar em tudo isso daí a partir da semana que vem, com calma, nas próximas reuniões, né? Porque o conteúdo é extenso, a gente vai ter que ir por partes, tá? Mas hoje eu queria fazer essa introdução para provocar a gente um pouco, tá? O dom ele serve para quê? Para servir pessoas, e o dom pode me levar a lugares onde o caráter jamais me levaria, mas o caráter me dá um respaldo, me dá retaguarda para eu ir lá longe com o dom, tá? Então, meus irmãos, nós precisamos descobrir o nosso dom e usar o nosso dom para servir pessoas. Tá? E esse dom pode me levar para lugares onde eu jamais imaginei. Tá? E quando o dom me levar para esses lugares, eu vou usar o dom para servir pessoas nesses lugares que o dom abriu para eu chegar. Amém, meus irmãos? Diferença entre palavra de ciência e palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. A Melissa está perguntando aqui, ó, qual é a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Mas onde que está isso aí? Na lista de 1 Coríntios capítulo 12, tá? Então, gente, olha só, na lista de 1 Coríntios capítulo 12, tem uma lista ali de 9 dons. Um deles é palavra de sabedoria, o outro deles é palavra de conhecimento. Qual é a diferença de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? A diferença é a seguinte: a palavra de conhecimento é quando você é usado por Deus para mostrar para a pessoa aonde ela está errando. E a palavra de sabedoria é quando você dá uma solução para o erro daquela pessoa. Essa é a diferença. Às vezes tem os dois, né? Às vezes tem os dois. Olha, você está fazendo aquilo, mas teria que fazer aquilo. Isso. Né? Exatamente. Mas às vezes não tem. Mas às vezes não tem. Exatamente. Mas aqui não. Geralmente andam juntos, né? Mas, por exemplo, às vezes, só mostrar onde a pessoa está errando, a pessoa já descobriu onde eu estou errando. Já foi suficiente para mim. Né? Às vezes não, às vezes você mostra onde a pessoa está errando e ainda dá a solução. Você está errando nisso. E a solução é essa. Mas isso não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas aqui no espanhol seria sabedoria. Quando eu falo, olha,
A solução para o seu problema é esse aqui, ó. Esse aqui você tem que fazer. Sabedoria. E a ciência você tá errando, você não tá nem percebendo onde você tá errando, porque você tá andando no escuro, você não tá vendo nem onde você tá tropeçando. Eu vou te mostrar, ó. Você tá errando nisso aqui, ó. É aqui que você tá errando. Olha, não lembrava disso. Não lembrava. Né? Às vezes as pessoas estão errando e elas nem enxergam onde elas estão errando. Precisa de alguém para manifestar o dom da palavra de conhecimento, para dar conhecimento para a pessoa onde ela mesma está errando e não enxerga. Né? E a sabedoria é quando você dá a solução para aquele problema. Então, por exemplo, assim, ó, eu olho para a pessoa e recebo uma palavra de conhecimento e falo assim, olha, o erro que você está cometendo na administração de finanças é o seguinte: você está gastando dinheiro para tentar resolver o seu problema de ansiedade. É esse o erro que você está cometendo. Não se resolve a ansiedade comprando doce e sapato. Não é assim que faz para resolver a ansiedade. O erro que você está cometendo é esse aí, ó. Você não está nem percebendo, mas você está comprando sapato, doce, paçoquinha, chocolate, para tentar resolver um problema de ansiedade que você tem. Mas não é assim que faz. Eu quero falar uma coisa, não sou eu. Não é a Melissa, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, aleatório. Tá? Estou dando um exemplo aleatório aqui, não é a Melissa. Não compra chocolate agora. Tá? Então, por exemplo, a pessoa ela é ansiosa e ela não consegue, não tem capacidade emocional para resolver a sua ansiedade. E aí o que ela faz? Compra sapato, compra chocolate, compra paçoquinha, compra doce para dar um sossego na ansiedade dela. Compra maquiagem, Né? Então, ela tá errando, só que ela não enxerga isso. Aí vem alguém com palavra de conhecimento e dá conhecimento do erro da pessoa que ela não consegue enxergar. Aí vem a palavra de sabedoria através desse ou de outro. E a solução para o seu problema é o seguinte: para de gastar dinheiro com paçoquinha, com chocolate, com sapato. E começa a guardar dinheiro. R$25 todo mês você vai guardar. Eu consigo guardar mais, então guarda mais. Todo mês você vai guardar dinheiro. Você vai ser fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. E você vai resolver a sua ansiedade desenvolvendo uma habilidade emocional de resistir à compulsão de comprar doce, paçoquinha, chocolate e sapato. Quando vir à vontade, você resiste firme ela. Eu que faço os dois. Consigo guardar, mas também gasto pra caramba em porcaria. Precisa resistir firme. Olha lá, ó. Só tem um último. Precisa resistir firme. Por quê? Porque a longo prazo, essa bomba vai explodir. É uma bomba relógio, né? Que daqui a um pouco, muito doce dá diabetes. Muito doce dá problema cardíaco, problema respiratório, gordura excessiva, doenças, enfermidades. E aí, olha só, olha o tamanho do problema da bola de neve que vai surgindo. Eu descubro o meu dom e daqui 5 anos, daqui 10 anos, esse meu dom foi desenvolvendo, foi atingindo mais pessoas. Eu já estou cuidando de pessoas em 10 cidades, só que eu não resolvi o problema da ansiedade e a ansiedade foi crescendo junto com o meu dom.
que nesses 10 anos aqui, ó, eu agora tô pesando 150 quilos, 120 quilos, cheio de problema respiratório, cardíaco. E aí eu não consigo servir essas 10 cidades que eu tô cuidando de discípulos em 10 cidades, porque eu tô cheio de enfermidade, porque nesses 10 anos eu exagerei no doce. Tô com diabetes, não consigo enxergar, fiquei cego. Eu conheço um pastor amigo meu que conhecia a Bíblia como poucos. E ele tinha um dom na palavra impressionante. E ele foi pregar o evangelho, ele foi convidado para ir pregar o evangelho em outra cidade. Ele pegou o carro dele, estava indo na estrada para pregar o evangelho em outra cidade, que ele foi convidado para ir. E no meio da estrada deu um pico de açúcar no sangue dele, porque ele comia muito doce. Ele ficou cego, capotou o carro, deu PT no carro dele e acabou com o ministério dele. Ele ficou 100% cego dos 2 olhos por causa de diabetes, porque ele exagerava no doce. Ele tinha menos de 50 anos. Menos de 50 anos. A gente não pode colocar qualquer coisa no nosso corpo, né? Porque o nosso corpo também tem que se cuidar, porque... Então essa máquina que a gente chama de corpo, ela precisa de manutenção diária. E o problema, muitas vezes, de uma diabetes, que é um problema físico, ela teve origem emocional, chamada ansiedade, que eu não consigo controlar. Então aí a gente aprende uma coisa, não adianta eu desenvolver somente a minha maturidade espiritual, vivendo em santidade, jejuando, orando em línguas, descobrindo o meu dom e fazer discípulos. Eu também preciso, paralelamente, desenvolver a minha maturidade emocional, porque um não resolve o outro. É por isso que para muitas pessoas dinheiro é emocional. Por quê? Por que eu não consigo guardar dinheiro? Porque eu não tenho maturidade emocional. Por isso que vai passando mês após mês, mês após mês. E passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu não tenho nenhum dinheiro na poupança. Por quê? Porque dinheiro é emocional para mim. Por quê? Porque eu tenho disfunções emocionais que eu tento resolver comprando coisas, gastando dinheiro. Por isso que eu não consigo guardar. Aí eu dou uma olhada lá. Faz quanto tempo que eu aprendi sobre reserva de emergência e poupança, guardar dinheiro? Faz 5 anos. Tá, eu olho lá para minha poupança, eu não tenho R$1 ali. Sabe por quê? Porque eu tenho disfunções emocionais ainda. É isso que leva uma pessoa a aprender sobre guardar dinheiro e mesmo depois dela ter aprendido essa teoria, depois de 5 anos ela ainda não tem dinheiro guardado. Por quê? Porque ela tem disfunções emocionais. Ela não tem maturidade emocional ainda para guardar dinheiro. Então, dinheiro é emocional. Então, primeiro eu preciso resolver minhas disfunções emocionais para depois eu conseguir guardar dinheiro. Então você vê que maturidade espiritual não é nenhuma garantia que eu tenho maturidade emocional. Descobrir o meu dom e ser maravilhoso no uso dos meus dons não é nenhuma garantia que eu tenho maturidade emocional. Alguém pode ter o dom de ministrar a palavra maravilhosamente bem, como esse pastor amigo meu. Mas ele não tem maturidade emocional para controlar a sua ansiedade e tenta resolver isso comendo doce. Tenta compensar isso comprando e gastando dinheiro com doce. Imagina o tanto de doce que ele já gastou. Imagina o quanto que teria na poupança dele. Doce. Só guardando dinheiro em vez de comprar tanto doce que nem ele comprou. A ponto de dar diabetes nele. Meu Deus. Mas como que eu faço para mudar essas coisas daí?
Que coisa? Por exemplo, assim, eu tenho muita vontade de comer doce e não posso tirar ela, não... Tá, aí eu preciso fazer uma troca inteligente. Por exemplo, assim, na hora que eu quero ir pro doce, eu não posso deixar e, assim, acabar com a vontade de comer doce. Não, aí eu troco inteligentemente, eu como fruta, por exemplo. Não vou ficar sem uma coisa doce, não, mas eu começo a comer fruta, aí troco esse doce por Como uma banana. ou uma fruta, ou mamão, qualquer coisa. Aí eu posso comer aí bastante. Aí eu preciso fazer exercício físico, porque aí vai começar o açúcar, ele faz ele vicia a gente. E a gente precisa combater esse né? Esse vício do açúcar. Vício do açúcar, que aí que ele vai, assim, aos poucos ele vai embora, mas assim, precisa de pelo menos começar a fazer alguma coisa. Com fazer certeza. exercício, uma fruta, aí até a gente fica com menos vontade, né, de comer doce. Com certeza. Porque aí precisa, né? Amém, meus irmãos? Mais perguntas? Se não, aqui a introdução eu já encerrei, tá? Agora a ideia seria, na semana que vem, a gente entrar profundamente nas 4 listas dos dons, tá? É claro que na semana que vem a gente não vai esgotar as 4, né? Mas nas próximas reuniões a gente vai aos poucos aprendendo, e esse aprendizado, inevitavelmente, a gente vai descobrir o nosso dom. E depois que a gente terminar de aprender as 4 listas dos dons que tem no Novo Testamento, nós vamos, eu vou mandar para vocês, a gente vai responder um questionário que ajuda a gente a mapear o nosso dom.